Isto é o conteúdo O Newton daquela nossa. O Newton já levantou potencial, ele mesmo não? Eu não sei, não me lembro assim de cabeça, uma coisa que Princípios Naturais, Fundamento Matemática, que é o livro dele, ele construiu a coisa toda geometricamente, ele não fez simbolicamente, ele não fez algebricamente. Então, assim, de cabeça, eu não tenho, por exemplo, eu tenho a impressão que tem um conceito potencial, assim, não posso te responder exatamente, teria que dar uma conferida. Mas é um outro texto que vocês encontram, Princípio Matemática, Filosofia Naturais. É um outro texto que vocês encontram online, em latim, que ele escreveu em latim, e em inglês. Tá? Então, a ideia, eu estou considerando um caso particular de força, que é uma força que satisfaz esta relação daqui. Só que essas forças não são, digamos, exceções na natureza. Ao contrário, você encontra esse tipo de força em muito lugar. Uma força que, para você descrever, na verdade, essa força chama-se uma força gradiente. Porque a operação que a gente tem para obter a força, quando você faz vetorialmente, é calculando o gradiente daquele potencial. Isso eu dei na última aula, numa das últimas aulas do curso anterior. Tá, então, uma força gradiente. Gradiente vem de grados, que quer dizer passo, grau. Então, indica alguma coisa que se move num determinado sentido. No caso aqui, é no sentido de crescimento do potencial. Na verdade, o sinal negativo daqui, agora eu posso falar sobre ele, é que o potencial é mais intenso próximo o sentido de crescimento da força, o potencial vai se esvaindo. Perdão, ao contrário, desculpe. O potencial pode estar crescendo, mas a força vai diminuindo à medida que está mais longe. Então, por isso o sinal negativo. Tá? Repetindo, desculpe a minha atrapalhação aqui. O potencial pode ir crescendo e, no entanto, a força vai diminuindo. Por isso o sinal negativo. Tá? De qualquer maneira, eu vou dar exemplo. Eu não entendi agora. Deixa eu ver. Não, Peraí. Não, isso que você falou eu entendi. Não. Eu estou dizendo bobagem. Por exemplo, o potencial eletrostático é 1 sobre R. Tá? Então, evidentemente, ele vai diminuindo. Estou dizendo bobagem. Desculpe, por favor, me releve. Isso aqui é o centro de dispersão, e aqui eu tenho um raio. Tá? Na verdade, eu estou considerando círculos centrados num determinado ponto. Tá? Então, evidentemente, o potencial vai decaindo. Entende? Se eu fizesse o gradiente, agora está saindo certo, desculpe a bobagem que eu disse. Essa superfície equipotencial, quer dizer, tem o mesmo valor do potencial aqui, que está num raio maior, vai ter o valor da função menor. O raio é maior, é inverso. Se eu fizesse o gradiente sem o sinal negativo, o gradiente estaria apontado para cá. Tá? Então eu estou simplesmente botando, porque não está no sentido do crescimento, no sentido do decréscimo. Então, para poder botar a força para cá, eu tenho aqui esse sinal negativo. Perdoem a conclusão que eu fiz. Bom, então eu estou considerando um caso particular de força. Essa nossa equação vira M d2xi
sobre dt2 igual a menos d rho de v, d rho de x. Tá? Vamos agora fazer uma pequena transformação. Vamos supor, eu posso apagar isso, eu vou manter essa equação daqui. Eu vou apagar tudo, tá? Para poder fazer uma conta. Vamos supor este exemplo daqui, em que eu só tenho uma coordenada que me interessa, que é o raio. Então é um sistema com uma simetria radial direitinho. Então essa equação daqui, só vou reescrever, é m d2r dt2 igual a menos d rho de v d rho de r. Tá? Isto daqui D2R sobre d2r sobre dt2 igual a menos isso aqui é a força. Isso aqui é essencialmente F igual a MA. Tá? Bom, isso daqui eu posso botar o D para o lado de fora. D dt de M dv sobre dr é força, né? dv sobre dr. de onde V sobre de onde R é a força. Então eu estou botando aqui M dr dt é igual a menos d rho de V d rho de R. Eu passei um dos operadores derivada para o lado de fora. Tá? A única coisa que eu fiz foi isso. Isso daqui eu vou mudar a maneira pela qual eu escrevo. Isto é M R ponto. R ponto, vocês se lembram, é uma das maneiras, a gente escrevia antes R'. É a derivada de R em relação ao tempo. Eu vou escrever, em vez de R', eu vou escrever R ponto. Isso é uma convenção que vem desde aquela época. Então, é a derivada da massa vezes a velocidade. A aceleração virou D2R sobre D2. Aceleração. Olha só. D2R sobre dt2. É de aceleração. Tá, aceleração. Eu peguei isso daqui, o que é que são? Olha só, deixa eu... Perdão. Esse daqui. Isto é, d dt é m d dt de dr dt. Tá legal? Que nada mais é do que eu passo o m para dentro, porque o m é uma constante, então não é afetado. D sobre t é velocidade? Exatamente. D sobre dt de m dr dt. Esta passagem. Tá? Eu passei para dentro a massa. Isso aqui simplesmente Você é no uma espaço, mudança. o R seria o espaço. Isso é a única variável, é uma variável linear. Tá? Isso é um troço unidimensional. Tá? Então, isso daqui para cá, simplesmente, em vez de eu escrever dr dt, eu escrevo R ponto. É igual a menos d rho de v dr. Tá? Agora, uma outra passagem, saúde, um pequenino exercício de cálculo. Olha cá. M, R ponto, que é M